Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer um top 5 das melhores leituras do ano de 2022. No ano passado, gente, eu li no total 102 livros, entre livros normais e contos, então foram muitas leituras e foi muito difícil escolher apenas 5, assim, das melhores. Até porque a maioria das leituras, eu acho que eu poderia dizer 95% dos livros que eu li em 2022 foram muito bons, sabe? Eu acho que isso é legal porque conforme a gente vai lendo mais, a gente vai conhecendo mais o nosso gosto e dificilmente eu leio realmente algum livro que eu não goste, sabe? Então, eu li muita coisa incrível, muito livro interessante. E aí, assim, gente, foram muitos livros. Eu não poderia falar todos eles aqui, porque senão eu ficaria 2 horas aqui falando, tá? Sobre cada um dos livros. Mas, caso vocês queiram saber mais ou menos, eu tenho aqui uma playlist no canal falando sobre as leituras de cada mês aí que eu li, né? Durante o ano de 2022. E aí, hoje, eu vim fazer um top 5 das melhores leituras. E olha... que livros incríveis, eu tenho tanta coisa pra falar dessas obras porque foram magníficas. E aí, ó, já anota o nome desses títulos aqui porque eu tenho certeza que você vai adorar ler também. Então é isso, gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com os amigos e eu espero que 2023 aí já tenha começado super bem pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora lá! Em quinto lugar, gente, foi muito difícil escolher esse livro que eu ia colocar em quinto lugar aqui, até porque eu li muitos livros dessa autora durante o ano, só que eu precisava colocar um dela aqui, e esse foi de longe o meu favorito, até o momento ele é o meu favorito dessa autora, que é a Agatha Christie, e eu escolhi Os Crimes ABC pra colocar em quinto lugar nessa lista. Os Crimes ABC se tornou de longe o meu livro favorito da Agatha Christie. Pra quem acompanha aqui o canal já há um tempo, sabe que eu sou muito fã dessa autora, eu já li vários livros dela, eu acho que mais ou menos uns 20. Ainda não li todos porque, né, a querida, ela tem mais de 80 lançados, mas tudo bem. Dos que eu li, Os Crimes ABC foi o que mais me surpreendeu. Eu realmente me apaixonei por esse livro, ele é muito bom, ele também é muito surpreendente e ao mesmo tempo ele tem uma pegada muito mais criminal e muito mais pesada do que a maioria dos que eu já tinha lido dela. Então, tudo meio que foi um aglomerado de coisas que me fizeram, assim, me apaixonar pela história, gostar tanto dessa leitura e não desconfiar nem por um momento da reviravolta no final. A história começa quando o nosso querido detetive Poirot recebe uma carta anônima, assinada apenas como ABC, em que anuncia a data e o local de um assassinato. É claro que ele não vai dar muita bola, né? Até que o assassinato de fato acontece exatamente nas coordenadas ali marcadas na carta. E agora o Poirot vai ter que seguir as pistas e, na verdade, a única pista que ele consegue descobrir é que esse assassino mata suas vítimas por ordem alfabética. Então ele vai ter que correr contra o tempo para impedir que esse serial killer avance nas letras do alfabeto. E aí, gente, qual que é a conexão dessas vítimas? Qual que é essa história desse assassino? Por que que ele tem, né, esse fetiche pelas letras alfabéticas, né, pelo alfabeto e tudo mais? Quem é esse ABC? Qual é a motivação dele? Então tem vários, assim, mini mistérios pra gente descobrir e eu achei uma sacada genial da autora. Realmente é uma história muito surpreendente e traz, assim, uma narrativa muito boa. Eu acho que todos os livros da Agatha Christie são ótimos de ler, eles são considerados livros clássicos, mas ainda assim eles têm uma escrita muito dinâmica, então são bem tranquilos de você acompanhar, até porque são mistério e suspense, então, né, dá aquele gostinho de querer continuar. Mas realmente Os Crimes ABC se tornou um dos meus favoritos da autora. Na verdade, ele é o meu favorito até o momento, então eu tinha que colocar ele nessa listinha. 2022 foi o ano de muitas fantasias. Eu li muito livro de fantasia, alguns volumes únicos, outras sagas, trilogias e tudo mais, e foi muito difícil escolher as minhas favoritas pra citar aqui nesse vídeo. Mas de fato eu escolhi duas, uma tá em primeiríssimo lugar, mas a quarto lugar aqui, né, que eu escolhi pra ficar em quarto lugar, foi Uma Magia Destilada em Veneno. E esse livro aqui foi uma das minhas últimas leituras do ano, eu li ali no finalzinho de dezembro. Ele foi um lançamento de 2022 da editora Galera e eu vou ser bem sincera com vocês que eu comprei ele especialmente pela capa. Eu comprei ele ainda na pré-venda porque eu achei ele muito bonito e ele também vinha com vários brindes, inclusive o pôster que veio com ele eu até mandei emoldurar porque ele é muito lindo mesmo. Então assim, eu comprei pela beleza, entendeu? Eu julguei o livro pela capa, ele ficou
ali na minha estante, eu acho que uns 2 meses eu demorei pra ler desde que eu comprei, porque eu tinha outras obras na frente. Só que como ele é super curtinho, eu acho que ele tem umas 300 páginas e ele não é volume único, na verdade ele faz parte de uma duologia, mas o segundo livro vai lançar agora em 2023, então ainda não tinha lançado. Eu acabei pegando ele pra ler e pagando com a minha língua. Na verdade, eu achei assim sensacional, foi uma leitura incrível, então além de eu ter amado a capa dele ser um livro lindo, eu ainda amei a história, ou seja, só vantagens, e eu precisava citar ele nessa lista porque que fantasia magnífica. Uma das minhas metas para 2022 era explorar outras culturas através dos livros, e eu acho que eu consegui fazer isso muito bem com os livros de fantasia principalmente. E Uma Magia Destilada em Veneno, ele é inspirado, né, na mitologia asiática, na mitologia e na cultura asiática, então ele é muito incrível, sabe? E, inclusive, eu preciso dizer pra vocês que eu tô fissurada em ler fantasias que são inspiradas nessa cultura, porque é uma cultura muito rica e é tão diferente do que a gente tá acostumado naqueles livros, sabe, europeus e tudo mais, que é mágico, sabe? Eu acho que essa é a palavra, é realmente muito mágico essas leituras. Então eu curti muito essa história, do começo ao fim foi um livro que me prendeu bastante. A escrita da autora, ela é muito gostosinha de acompanhar e também a trajetória da protagonista é muito interessante. A gente tem uma história ali, né, que tem romance, então é uma fantasia com romance, tem um leve toquezinho de enemies to lovers, temos representatividade, temos muita magia, temos ali, né, pessoas querendo roubar a coroa, uma princesa ali correndo perigo, uma competição, ou seja, com muita rivalidade acadêmica entre magos. Então ele tem tudo meio que os grandes pontos das fantasias que a gente ama, né, a gente que é leitor, e ele entregou muito bem tudo isso em poucas páginas. A nossa protagonista é a Ning, que vai para a capital do seu reino para tentar participar de uma competição dos mestres da magia do chá. Ela precisa salvar a vida da sua irmã, que infelizmente foi envenenada por culpa dela. Quem ganhar essa competição ganha um grande favor à sua escolha da princesa do reino. E a Ning está disposta a vencer a competição, mesmo ela não sabendo muita coisa sobre essa tal magia do chá. E aí, será que ela vai conseguir salvar a irmã dela? Não sei, aí você vai ter que ler o livro para descobrir. Como eu falei, Uma Magia Destilada em Veneno é o primeiro livro de uma duologia e eu tô muito ansiosa para ler o segundo porque eu de fato quero saber o que vai acontecer. O final desse livro é bombástico, tudo que acontece no final dele te instiga a querer mais. Eu terminei o livro e eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu preciso saber o que acontece. Então eu tô muito ansiosa para ver o resto. Eu adorei a escrita da autora, adorei a protagonista, eu achei a Ning uma protagonista ótima de você acompanhar, a trajetória dela também é muito legal, toda a parte da competição é muito interessante, mas eu preciso fazer um destaque, é claro, para a mitologia e para a cultura apresentada, principalmente para a arte da magia do chá. Eu adorei, eu achei tão diferente isso deles fazerem magia com folhas de chá, que eu achei uma coisa sensacional, sabe? Então, todo momento os personagens produzindo aquela magia, fazendo feitiços através do chá, é algo magnífico de acompanhar, sabe? Eu terminei o livro querendo eu mesma comprar um jogo de chá e começar a comprar folhas e tentar fazer essas magias, porque é muito legal e é muito divertido de acompanhar. Outra meta que eu tinha pro ano de 2022 era ler mais livros clássicos. Apesar de já ter lido Orgulho e Preconceito da Jane Austen, ele era meio que o único livro clássico que eu tinha lido e eu tinha alguns já na minha estante, então eu falei que em 2022 eu ia ler mais livros clássicos e eu consegui, né, atingir essa meta. Eu li muitos livros bons que são aí clássicos da literatura, inclusive a coleção completa da Jane Austen, que se tornou, eu acho que se não uma, a minha autora favorita da vida. E aí eu precisava, obviamente, citar um livro dela nessa lista e eu escolhi o meu favorito, que inclusive acho que a maioria das pessoas não fala sobre ele, mas se tornou meu queridinho, gente, de romance, o meu livro assim de conforto, que é Emma. Emma é um dos maiores livros que tem da Jane Austen, ele tem, eu acho que um pouquinho mais de 500 páginas, então ele não é um livro curto. Apesar disso, ele tem 100% a pegada de uma comédia romântica, e foi isso que me conquistou durante toda essa história e durante essa leitura. Mas eu também preciso fazer um grande destaque para a estrela dessa história, que é a Emma. E a Emma, ela é uma protagonista tão icônica que ela é a única protagonista da autora Jane Austen que tem o seu nome como título do livro. Ou seja, você já pode esperar, né, uma protagonista assim daquelas que você nunca mais vai esquecer. E olha, eu sei que tem muita gente que não gosta da Emma, inclusive não gosta do livro, o que eu acho um absurdo, porque esse livro é perfeito. Mas não gostar da Emma em si, eu até entendo, porque ela começa o livro
livro sendo meio que mimada ali, né? Uma garota rica que quer ter tudo sob seu controle. Só que durante a história ela evolui tanto e ela conhece pessoas novas, faz novas amizades e principalmente conhece o amor, e essa evolução dela é maravilhosa. E eu preciso dizer que na verdade a própria Jane Austen, ela nos alertou de como era a Emma, porque a primeira frase desse livro aqui, ó, capítulo 1, primeira frase: Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica. Ou seja, né, gente, assim, ela é simplesmente perfeita. Ela é o que todo mundo queria ser, entendeu? Bonita, inteligente e rica. Ela é o que eu queria ser a Emma, entendeu? Então, eu adorei essa história. Realmente foi uma leitura incrível. E apesar dele ter 500 páginas, eu li ele super rápido, sabe? Não foi uma leitura arrastada. Eu acho que, inclusive, dos livros da Jane Austen, ele é um dos mais fáceis de você acompanhar, porque ele beira muito essa parte da comédia romântica. Apesar dele ter umas reviravoltas e um pouquinho de drama durante a história, ele realmente é muito engraçado de você ler. Eu só não recomendo, assim, pra quem quer começar a ler os livros da Jane Austen, eu não recomendo a Emma em primeiro lugar, porque ele de fato é grande, sabe? Então acho que tem outros livros que você pode ler antes. Mas ele é maravilhoso do começo ao fim, ele tem muitas reviravoltas, tem assim uma revelação bombástica durante a história que eu já sabia porque eu já tinha assistido ao filme de 2020, né? E é um dos meus filmes favoritos, inclusive. Então eu já sabia a história, mas ainda assim eu li ele super rápido e ainda assim foi uma surpresa muito boa descobrir todos os detalhes, não só da Emma, mas também dos outros personagens. E chegamos aos dois últimos livros dessa lista, gente, medalha de prata e medalha de ouro, entendeu? Para os dois livros, as duas melhores leituras que eu fiz durante o ano de 2022. Como eu falei, foram 102 leituras, então não foi fácil escolher esses aqui, mas de longe foram os livros eu acho que mais me marcaram. E em segundo lugar, O Jardim Secreto, que se tornou meu livro favorito da vida. Ele tá em segundo lugar porque em primeiro eu realmente tinha que colocar esse outro livro porque ele me abalou e me marcou muito. Mas O Jardim Secreto de fato se tornou aí o meu livro favorito de todos os tempos. Ele tomou um lugarzinho no meu coração de O Pequeno Príncipe porque que obra incrível e magnífica. Do começo ao fim é uma história linda, é uma história bonita. Eu acho que assim, não tem exatamente como eu passar essa sensação pra vocês, eu acho que só você lendo esse livro de fato pra entender o que eu tô falando, mas ele é uma história bonita, ela é emocionante, mas ela é linda, sabe? Ela é assim, ela tem cara de primavera das flores desabrochando. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Foi fantástico, foi um turbilhão de emoções, é um livro que me passa um conforto absurdo, é uma história emocionante, assim, você acompanhar toda a trajetória da protagonista, tem uma visão de mundo, até porque a protagonista ela é uma criança muito linda, sabe, gente, é muito inocente, muito puro, e realmente é um livro fantástico, e é um livro clássico que eu acho que todo mundo deveria ler. A história começa quando a órfã Mary Lennox, após perder os seus pais, se muda pra Inglaterra, ela morava na Índia, pra casa do seu tio, que na verdade é um casarão totalmente isolado do mundo, onde só mora o tio e os empregados. Só que ninguém dá muita bola pra menina, então ela fica meio que solitária ali e resolve, né, explorar essa mansão, esse casarão e tudo mais. Vai lá, né, achar novas aventuras, na verdade. E aí ela vai descobrir um jardim secreto que tá trancado a 7 chaves, e aí ela tem um novo objetivo, que é descobrir qual que é o grande segredo desse jardim, por que ele tá trancado, o que aconteceu nele, né, qual que é o grande segredo desse lugar. Quando eu comecei o Jardim Secreto, eu já sabia da história, na verdade, porque eu já tinha assistido tanto o filme dos anos 90 quanto o que lançou recentemente, né, de 2020, apesar deles não serem 100% fiel, nenhum nem outro, talvez o dos anos 90 é mais fiel, mas eles apresentam bem a história pra gente. E eu, assim, não era uma história que, apesar de ser bonita, de ser emocionante e tudo mais, eu não achei que eu fosse gostar tanto do livro, sabe? Porque ela parecia muito interessante você assistindo, mas talvez não durante a leitura. Então eu tava enrolando pra começar essa história, ele ficou parado na minha estante, eu acho que mais de um ano. Só que aí eu cheguei e falei, não, gente, eu vou pegar esse livro e eu vou ler, entendeu? Porque eu preciso tá encalhado na estante, a gente tem que ler. Eu terminei ele, eu acho que em um dia, e foi questão de horas pra eu terminar essa leitura. É claro que o livro, ele não é grande, tá? Essa edição aqui da Dark Side, ela aparenta ser um pouquinho maior, mas na verdade é porque tem
muitas ilustrações, o que eu acho uma coisa também muito bonita nos livros da Darkside, e eu achei que o Jardim Secreto combinou perfeitamente com a estética, mas também porque tem várias observações, no final fala sobre o autor e tudo mais, então ele tem alguns conteúdos extras e por isso ele aparenta ser um pouquinho grande. Mas a história em si ela não é longa, tá? Ela é bem curtinha, só que ela se passa num período longo de tempo, então isso é bem legal. Eu gostei muito das reviravoltas, eu já sabia o que acontecia, mas ainda assim, lendo aqui, vendo o que acontecia no livro, foi assim, mágico, sabe? Eu adorei descobrir todos os detalhes e ver a Mary descrevendo os lugares, descrevendo a mudança de estação, as flores desabrochando, eles cultivando aquele jardim, os animais e tudo aquilo, sabe? Realmente eu me sentia dentro da história, sabe? Ela descrevia as flores e a sensação de pisar na grama e parecia que eu tava sentindo a grama ali, sabe? Então eu acho que essa é a grande magia desse livro. Ele te transporta pra dentro da história de uma maneira que nunca tinha me acontecido com nenhum outro livro, sabe? Então foi realmente muito incrível, muito incrível. Mesmo já conhecendo a história, achando que não ia gostar, eu tive um turbilhão de emoções e acabou se tornando meu livro favorito da vida. Então tinha obviamente que estar nessa lista, porque que história magnífica. Eu recomendo esse livro pra todo mundo, acho que todo mundo deveria ler O Jardim Secreto. Em alguns pontos, assim, ele é um livro clássico, mas ele tem uma escrita super tranquila de acompanhar, principalmente porque os personagens, a maioria deles são crianças. Então ele é ótimo pra quem quer começar a ler livros clássicos. Ou seja, gente, só vantagem de ler essa escrita. Eu adorei, a escrita do autor é muito boa, então, de verdade, eu assim tô panfletando muito esse livro aqui. Qualquer oportunidade de panfletar O Jardim Secreto, eu estou fazendo isso porque é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria fazer. E antes de nós irmos para o último livro dessa lista, em primeiríssimo lugar, a melhor leitura de 2022, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Não esquece de comentar aqui embaixo quantos livros você leu no ano de 2022 que eu quero saber, tá? Então comentem aqui. E olha, gente, eu até poderia dizer que foi difícil escolher o grande vencedor das melhores leituras, porque eu li muita coisa, mas eu também acho que não foi difícil, porque esse aqui foi de longe a melhor leitura, sabe, do ano. Ele foi o livro que mais me marcou, talvez não só dessas leituras, mas também da vida inteira. Eu tô falando da Guerra da Papoula. Esse livro, ele tem muitos pontos e muitas coisas que me marcaram muito e que, olha, é aquele tipo de livro que eu adoraria apagar da minha mente só pra conseguir reler de novo como se fosse a primeira vez. Porque que fantasia magnífica! Não é à toa que aqui atrás mesmo do livro, ó, ele fala que é uma das 100 melhores fantasias de todos os tempos, considerada pela revista Times. E eu concordo 100%, eu acho que é talvez a melhor fantasia que eu já li na minha vida, e olha que fantasia é o meu gênero favorito, porque é uma história ao mesmo tempo tão real, tão magnífica, mas tão traumatizante, tão perturbadora, que me gerou tantas emoções e tantos sentimentos, sabe? Fez eu dar risada, eu sorrir, mas também o meu estômago embrulhar, eu senti aquela dor que a protagonista sentia. Então foi um livro que fez eu passar por muitas emoções, muitas aventuras ali junto com a Rin, né, que é a protagonista. E eu precisava colocar ele aqui em primeiríssimo lugar porque eu acho que A Guerra da Papoula é um livro que todo mundo deveria ler. Em que a nossa protagonista é uma órfã de guerra do Império Nikara, que já passou por 2 guerras da Papoula contra a Federação de Mugen, que é um país vizinho. Só que para fugir de um casamento arranjado pela sua família adotiva, a Rin vai se inscrever num exame que na verdade é como se fosse o Enem deles ali, um exame nacional, para entrar nas melhores academias militares do reino e se tornar um soldado ali, né, do exército do Império. Esse período de tempo, na verdade, do livro dela na academia é muito legal, eu adorei, sabe, ver tudo isso, e eu achei que a autora apresentou muito bem pra gente o universo que ela cria. É um universo muito rico e muito vasto, sabe, todos os detalhes, cada ponto que ela cria, ali o mapa e tudo mais, realmente é muito detalhado, então eu achei legal que ela fez essa apresentação de universo pra gente, e a gente conseguiu entender desde da origem da Rin até a trajetória dela na academia, pra daí finalmente a gente ver a famigerada guerra. Apesar disso, o livro ele não é longo, ele tem eu acho que umas 500 e pouquinhas páginas e ele entrega uma história melhor do que alguns livros aí de 800 páginas, tá, gente? Vamos ser sinceros, porque ele tem uma narrativa e uma escrita muito boa de você acompanhar, e a autora ela é maravilhosa em conseguir encaixar um período longo de tempo em tão poucas páginas. A Guerra da Papoula foi o meu primeiro contato com a mitologia e a cultura asiática em um livro de fantasia, e foi o que fez eu querer comprar uma magia
Poesia Destilada em Veneno e também alguns outros livros que eu tenho aqui, né, já na minha estante dessa cultura, porque eu adorei, eu achei incrível, eu achei magnífico, sabe? É realmente uma cultura tão rica, essa cultura oriental, sabe? Tudo que a gente não vê nos livros, né, de europeus e tudo mais, que é sempre a mesma coisa, sempre fadas e dragões e tudo mais. Aqui é totalmente diferente, sabe? São criaturas, uma magia nova, tudo é muito novo. Então eu adorei ter esse contato com essa mitologia nova, assim, sabe? Conhecer e me aventurar nessa cultura. Inclusive, a Guerra da Papoula, ela é inspirada em eventos reais que aconteceram durante a Guerra Sino-Japonesa, mas também durante o período ali, né, da Segunda Guerra Mundial. Então tem vários detalhes e várias curiosidades bem interessantes sobre esse livro. E eu acho que por ele ser inspirado em fatos reais é que ele é tão perturbador. Esse é um detalhe que eu preciso citar. Eu recomendo a Guerra da Papoula, assim, pra todo mundo, desde que você seja maior de 18 anos e que você leia os gatilhos. O próprio livro, aqui no comecinho, ele tem um alerta de gatilho, tá nas primeiras páginas, contando tudo que tem durante a história, porque realmente não é um livro leve. Ele tem muita coisa pesada e perturbadora, afinal é um livro sobre guerra. E eu acho que saber que ele foi inspirado em fatos reais torna tudo isso ainda mais traumático, sabe? Então, por favor, tomem cuidado com os gatilhos. E se você for aí, né, tiver mais de 18 anos, porque a classificação indicativa dele é 18 anos, tá? Por favor, apenas leia A Guerra da Papoula, porque ele é um livro que todo mundo deveria ler. Ele é de fato uma das melhores fantasias que eu já li na vida, se não a melhor. É incrível do começo ao fim, eu devorei essa história, eu acho que eu li em questão de 2 dias, apesar de não ser um livro com uma história fácil de acompanhar, uma história triste, uma história pesada, mas ainda assim eu devorei, porque a escrita da autora é maravilhosa, a protagonista é ótima, e preciso dizer que a protagonista não tem nada de mocinha, a protagonista é quase uma anti-heroína, o que deixa tudo muito melhor. E esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, é que eu precisava panfletar, na verdade, esse último livro ali, que é A Guerra da Papoula, porque eu panfletei pouco ele. Esse ano eu vou falar mais, entendeu? Qualquer oportunidade de estar citando esse livro eu vou citar aqui, mas de verdade eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não daria pra falar de todas as minhas leituras, né, porque ia ficar um vídeo muito longo, então eu escolhi as 5 melhores e todos esses eu recomendo pra todo mundo. Eles são leituras incríveis que valem a pena ser lidos, então aí se você se interessou por algum, fica aí a dica pra você comprar e colocar na sua listinha de leituras pra 2023. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui quantos livros você leu em 2022 e até o próximo vídeo. Tchau!